Por quase uma década, as pessoas da minha cidade, Anicuns, me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Eu era a Santa Lourdes, a esposa mártir que abdicou da própria vida para cuidar do marido, Antônio, que se afundava lentamente na névoa do Alzheimer. Em cada missa de domingo, em cada encontro na padaria, eu recebia um afago no braço e ouvia a mesma frase: "Você é uma mulher de uma força que só Deus explica." Mal sabiam eles que a minha força não vinha de Deus, mas de uma raiva surda que crescia no meu peito. Mal sabiam que a casa onde eu encenava meu papel de cuidadora devotada era, na verdade, o palco de uma das mentiras mais cruéis que um homem pode construir. Enquanto eu trocava seus lençóis e preparava suas refeições com as mãos trêmulas de exaustão, ele não estava perdendo a memória. Estava apenas aperfeiçoando o seu ato. A doença dele era uma ficção, e eu era sua principal espectadora, cativa na primeira fila. Meu nome é Lourdes Bastos, e hoje, aos 82 anos, a vida me deu a serenidade que a juventude me roubou. Estou sentada na varanda florida desta casa, a mesma casa que testemunhou minha desgraça e depois, minha libertação. O balanço de Vi me range suavemente, como se contasse o tempo em um ritmo só meu. Foi neste mesmo lugar que chorei em silêncio por anos, pedindo a Deus que me desse paciência, quando deveria ter pedido coragem. Decidi contar minha história não para buscar compaixão ou para manchar a memória de um homem que já se foi, mas porque o silêncio adoece mais que qualquer doença inventada. A minha memória, a memória de verdade, essa nunca falhou. E ela me cobra que a verdade seja dita, com todos os detalhes, por mais dolorosos que sejam. Prometo a vocês uma história que parece roteiro de novela, mas que foi escrita com a tinta da minha própria pele e das minhas lágrimas. Antes de mergulhar no passado, eu gostaria de fazer um pedido simples, mas que acalenta meu coração de avó. Me conta aqui nos comentários de que cidade, de que cantinho do mundo você está me assistindo. Eu fico aqui imaginando o caminho que minhas palavras fazem, cruzando rios, montanhas e até oceanos, para chegar até você. Naquela época, meu mundo era do tamanho da minha cozinha e da minha angústia. Um mundo pequeno e sufocante. Saber que hoje minha voz pode alcançar lugares que eu nunca vou conhecer, me dá uma sensação de liberdade, como se cada um de vocês me ajudasse a alargar as paredes daquela antiga prisão. É um consolo saber que não estou mais sozinha, falando para as paredes. Saber que tem alguém aí, do outro lado, ouvindo a velha Lourdes, me dá o fôlego que preciso para continuar. O ano era 2005, e a vida em Anicuns corria mansa como o riacho no fundo do vale. Eu, com meus 62 anos, sentia que tinha chegado ao topo da montanha que toda mulher da minha geração sonhava em escalar. Um casamento sólido de quase 40 anos, filhos criados e encaminhados, e uma casa que era o meu pequeno reino de paz. A nossa casa, com a tinta sempre fresca e o jardim transbordando de gerânios e 11 horas. Era um cartão postal da felicidade. Antônio, aos 65, estava começando a desacelerar o ritmo de suas viagens como vendedor. E eu já nos imaginava, sentados na varanda, contando histórias para netos que ainda não tínhamos. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, como os pontos de um bordado que eu levava meses para terminar. A vida era previsível, e eu amava essa previsibilidade. Ela me dava a sensação de controle, a ilusão de que nada de ruim poderia atravessar a soleira da minha porta. Minha rotina era um ritual sagrado, um relógio que eu mesma dava corda todas as manhãs. Acordava antes do sol, com o canto dos galos ao longe, e o primeiro som dentro de casa era o da água fervendo para o café. O aroma se espalhava pelos cômodos, um perfume de lar que era minha assinatura. Enquanto Antônio se barbeava, eu já estava na cozinha, com o avental amarrado na cintura, preparando o pão de queijo ou o bolo de fubá que ele tanto gostava. A mesa era posta com uma toalha de crochê impecavelmente branca, e o café da manhã era nosso momento de silêncio compartilhado, de planejamento do dia. Ele lia o jornal e eu repassava mentalmente minhas tarefas.
Lavar as roupas, cuidar do jardim, preparar o almoço. Meu universo era esse, e dentro dele eu me sentia uma rainha, soberana em meu domínio de afazeres e cuidados. Antônio era mais que um marido. Ele era uma instituição em Anicuns. Como vendedor viajante, ele conhecia todo mundo, de fazendeiros a comerciantes, e tinha uma lábia que encantava. Quando ele chegava em um lugar, as rodas de conversa se abriam para ouvi-lo. Eu sentia um orgulho imenso ao andar ao lado dele. Via o respeito nos olhos das pessoas. Ele era o provedor, o homem do mundo, enquanto eu era a guardiã do ninho. Suas viagens, que às vezes duravam dias, eram a prova de seu sucesso, de sua importância. Estou fechando um grande negócio em São Paulo, ele dizia, e eu arrumava sua mala com esmero, colocando um bilhete de boa viagem, meu amor, entre as camisas bem passadas. Eu nunca questionei essas ausências. Elas eram parte do tecido da nossa vida, o preço do conforto que tínhamos. Nossos filhos, um menino e uma menina, já eram adultos e moravam em Goiânia. O Carlos era engenheiro e a Lúcia, professora. Vê-los bem, com suas próprias famílias se formando, era para mim a prova final do nosso sucesso como pais. Eles nos ligavam aos domingos e a conversa era sempre a mesma. Está tudo bem por aí, mãe? E o pai? Viajando muito? Eu respondia que sim, que estava tudo na mais perfeita ordem, e meu coração se enchia de vaidade. A família que construímos era meu maior troféu, a obra da minha vida. Eu os criei para serem honestos, trabalhadores, para valorizarem a família acima de tudo. Mal sabia eu que o maior exemplo que eles tinham dentro de casa era uma farsa bem construída, e que o alicerce de tudo aquilo estava podre. Viver numa cidade pequena como Anicuns era como viver dentro de uma grande casa com paredes de vidro. Todos sabiam da vida de todos, e a reputação era o bem mais valioso que uma família poderia ter. Uma mulher separada era um escândalo, um fracasso que ecoava por gerações. O casamento era para a vida toda, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Esse era o juramento que fazíamos no altar e que a sociedade nos cobrava todos os dias. Por isso, eu zelava pela nossa imagem com um cuidado quase doentio. Nossas roupas estavam sempre limpas, nossa casa, arrumada e em público. Éramos o retrato da harmonia. Eu sentia os olhares das outras mulheres, olhares que mediam, comparavam, julgavam. Manter a aparência de um casamento perfeito era uma forma de sobrevivência social. Em nossa intimidade, a cumplicidade de décadas se manifestava em gestos e manias. Eu sabia exatamente como ele gostava do café, e ele sabia que eu detestava que deixassem a toalha molhada em cima da cama. Éramos uma engrenagem que funcionava sem precisar de palavras. No entanto, olhando para trás, percebo os primeiros sinais, tão sutis, que os ignorei completamente. Às vezes, ele parecia distante, imerso em pensamentos que não compartilhava. A risada dele, antes tão alta e contagiante, se tornou mais rara. Se eu perguntava o que havia de errado, a resposta era sempre a mesma. É o cansaço, Lourdes. A idade está chegando. E eu, querendo acreditar naquela normalidade, aceitava. Era mais fácil culpar o tempo do que admitir a possibilidade de uma rachadura em nossa muralha de perfeição. Meu mundo não era feito apenas de Antônio e da casa. Eu tinha minhas pequenas alegrias, meus refúgios. Às terças-feiras, eu me encontrava com um grupo de amigas para costurar e bordar na varanda da igreja. Eram horas preciosas de conversa fiada, de troca de receitas e de desabafos sobre os filhos e os maridos. Falávamos de tudo, mas sempre na superfície. Ninguém ali ousaria expor uma ferida mais profunda. Eu amava o cheiro das linhas, o toque dos tecidos, a concentração que o trabalho manual exigia. Era um tempo só meu, um momento em que eu não era a esposa de Antônio, mas apenas a Lourdes. Essas tardes de costura foram as primeiras coisas que abandonei quando o suposto Alzheimer chegou. O primeiro pedaço de mim que entreguei para a mentira dele. Outro detalhe que na época me parecia um traço de sua personalidade
era o controle absoluto que Antônio tinha sobre o dinheiro. Você cuida da casa, que eu cuido das contas. Ele dizia, com um tom que não admitia discussão. Eu achava aquilo uma prova de cuidado, um jeito de me poupar de preocupações. Seu pequeno escritório, nos fundos da casa, era seu território sagrado. A porta estava quase sempre fechada, e a gaveta principal de sua escrivaninha sempre trancada. Eu nunca ousei mexer em nada. Ele era o homem dos negócios, dos números, e eu confiava nele de olhos fechados. Essa confiança cega, que eu via como uma virtude, era na verdade minha maior fraqueza, a corrente que ele usaria para me prender mais tarde. Lembro-me com uma clareza dolorosa do nosso último aniversário de casamento antes de tudo desmoronar, o de 39 anos. Foi um almoço de domingo simples, só nós dois. Eu preparei a galinhada que ele adorava e uma torta de limão para a sobremesa. Comemos na mesinha da copa, ouvindo rádio. Ele me deu um ramalhete de margaridas colhidas do nosso próprio jardim e disse com os olhos marejados: "Obrigado por tudo, meu bem. Eu não seria nada sem você." Naquele momento, eu me sentia a mulher mais amada do mundo. Sinceridade em sua voz parecia inquestionável. Hoje, eu sei que aquelas lágrimas não eram de gratidão, mas talvez de um pingo de culpa. Ou pior, eram apenas mais uma parte do ensaio para o grande ato que estava por vir. Nossa vida era como uma daquelas toalhas de mesa que eu bordava com tanto esmero. Pelo lado de cima, um desenho perfeito, colorido, harmonioso, que todos admiravam. Mas, se você a virasse, encontraria o avesso, um emaranhado de nós, de fios soltos, de arremates e remendos que sustentavam a beleza da superfície. Eu passei anos admirando apenas o lado bonito do nosso casamento, fingindo que o avesso não existia. Havia uma tensão sutil no ar, um pressentimento que eu empurrava para o fundo da alma, porque encará-lo seria admitir que minha obra-prima, minha vida, tinha uma falha fundamental. Eu escolhi não ver, não perguntar, não desconfiar. E assim eu vivia, em 2005, uma mulher orgulhosa de sua história, segura em seu presente e otimista com seu futuro. Eu me sentia como uma árvore antiga, de raízes profundas e tronco forte, capaz de suportar qualquer tempestade. Estava completamente cega para o fato de que um cupim silencioso já roía meu cerne por dentro, dia após dia, preparando o terreno para a minha queda. A normalidade era meu casulo, e eu não fazia ideia de que ele estava prestes a ser rasgado, não para que eu me transformasse em borboleta, mas para que eu encarasse a lagarta que se escondia ao meu lado, disfarçada de companheiro. A paz que eu tanto prezava era apenas a calmaria que antecede o furacão. Tudo começou com uma xícara de café. Era uma manhã de terça-feira, o dia do meu encontro de costura. Antônio estava sentado à mesa, lendo o jornal como sempre, e eu lhe servi o café, forte e sem açúcar, do jeito que ele bebia há 40 anos. Ele deu um gole, fez uma careta e me perguntou: "Lourdes, por que você colocou açúcar no meu café? Você sabe que eu não gosto." Meu coração gelou. Eu não tinha colocado açúcar. Tentei argumentar, mas ele insistiu, com uma irritação genuína, que o café estava doce. Foi a primeira vez que a realidade dele se chocou com a minha de forma tão concreta. Naquele dia, eu não fui para a costura. Fiquei em casa, olhando para ele de relance, com um nó na garganta, tentando convencer a mim mesma de que era apenas um lapso, um cansaço acumulado das suas viagens. A partir daquele dia, as rachaduras começaram a se espalhar. Pequenos incidentes, a princípio, que eu tentava varrer para debaixo do tapete da nossa rotina. Ele chamou nosso vizinho de infância, o seu Benedito, de um nome completamente diferente. Esqueceu-se do almoço que tínhamos marcado na casa da minha irmã. Certa noite, o encontrei parado no meio do corredor, olhando para a porta do nosso quarto como se nunca a tivesse visto. A confusão em seus olhos parecia tão real, tão assustadora, que minha única reação era a de ampará-lo. Eu o guiava pela mão de volta para a cama, meu peito apertado por um medo frio e pegajoso. Aquele homem, forte,
O pilar da minha vida parecia estar se desfazendo diante dos meus olhos, e eu me sentia completamente impotente. Foi ele quem, com uma lucidez surpreendente em meio ao caos, sugeriu procurar ajuda. Lourdes, isso não está certo, ele disse, numa tarde em que parecia mais presente. Preciso ver um especialista. Tem um médico muito bom em São Paulo, um neurologista que um cliente meu recomendou. Na minha próxima viagem de trabalho, eu marco uma consulta. Senti um alívio imenso com suas palavras. Ele estava reconhecendo o problema. Estava disposto a lutar. A ideia de ser um médico em outra cidade não me pareceu estranha. Pelo contrário, pareceu-me mais séria, mais especializada. Na minha cabeça, um problema tão grande exigia uma solução de cidade grande. A esperança, frágil e desesperada, brotou em meu peito. Mal sabia eu que ele não estava buscando uma solução, mas sim um álibi. Antônio voltou de São Paulo 2 semanas depois. Eu o esperei na rodoviária, o coração aos saltos. Ele desceu do ônibus com os ombros caídos e uma expressão sombria que eu nunca tinha visto. Durante todo o caminho de volta para casa, ele ficou em silêncio. Sentamos na sala e ele tirou de sua pasta um envelope pardo. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Dentro, havia um relatório com uma linguagem médica que eu mal compreendia, cheia de termos difíceis. Mas uma palavra se destacava, nítida e brutal, no final da página: Alzheimer. Naquele instante, o chão não apenas se abriu, ele desapareceu. O ar me faltou, e o som da minha própria respiração se tornou um zumbido ensurdecedor. Olhei para Antônio, e ele chorava em silêncio. E eu, em vez de chorar, senti meu corpo inteiro se transformar em pedra. A partir daquele diagnóstico, uma nova Lourdes nasceu, e a antiga morreu. A mulher que gostava de costurar, de cuidar das flores, de rir com as amigas, foi enterrada sob o peso da palavra cuidadora. Minha vida passou a girar em torno de uma nova rotina, a dos remédios na hora, certa, das refeições com consistência pastosa, da vigilância constante para que ele não se machucasse. Abandonei minhas amigas, minhas saídas, minha própria saúde. As noites se tornaram longas, pois eu acordava a cada pequeno ruído, com medo de que ele tivesse levantado e caído. Meus filhos me ligavam e diziam: "Mãe, a senhora é uma guerreira." E eu aceitava o elogio com um sorriso triste, sentindo-me uma fraude, pois por dentro eu não sentia força, apenas um cansaço que parecia ter envelhecido. Minha alma em décadas. A primeira grande dissonância, o primeiro alarme que meu coração tentou ignorar, soou no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Planejei um almoço especial com as comidas que ele amava, na esperança de despertar alguma memória afetiva. Quando o servi, ele me olhou com um vazio desconcertante e perguntou por que a comida estava tão enfeitada. Ele não se lembrava da data. Não se lembrava de 4 décadas de vida em comum. Chorei escondida na cozinha, lavando a louça, e repeti para mim mesma o mantra que se tornaria minha prisão. Tenha paciência, Lourdes. É a doença, não é ele. Eu abracei essa explicação com todas as minhas forças, pois a alternativa era impensável. Era monstruosa demais para sequer ser considerada. No entanto, a estranheza daquela doença seletiva começou a me cutucar. Uma semana depois de ter esquecido completamente nosso aniversário, vi Antônio em seu escritório, com a porta entreaberta. Ele estava perfeitamente focado, arrumando sua pasta para outra consulta de acompanhamento em São Paulo. Ele conferia as passagens, separava os exames anteriores e pegava um envelope de dinheiro de sua gaveta trancada com uma precisão que contradizia totalmente o homem perdido que eu cuidava. Ele se lembrava de cada detalhe da sua viagem, mas não do meu rosto no dia anterior. Observei aquela cena da fresta da porta, e uma sensação gelada percorreu minha espinha. Foi a primeira vez que uma pergunta terrível, sussurrada pelas sombras da minha mente, se formou. E se? Mas eu a sufoquei imediatamente. Como eu poderia ter um pensamento tão cruel sobre o pobre homem doente que meu marido havia se tornado?
Os anos que se seguiram ao diagnóstico foram um borrão de dias iguais, marcados pelo som dos talheres batendo no prato, pelo cheiro de desinfetante e por um silêncio pesado, que nenhuma palavra parecia capaz de quebrar. Minha vida se tornou uma sequência de tarefas mecânicas que esvaziaram minha alma. Eu o ajudava a se vestir, a se barbear, a encontrar o caminho para o banheiro que ficava a 10 passos da cama. Às vezes, ele tinha crises de agitação, e eu precisava ter uma paciência de santa para acalmá-lo, cantando velhas canções de ninar como se ele fosse uma criança assustada. Em outras ocasiões, ele ficava apático, olhando para a parede por horas, e a solidão que eu sentia era tão palpável que eu podia tocá-la. A casa, antes meu orgulho, havia se transformado em um hospital particular, e eu era a única enfermeira, médica e faxineira. Perdi o contato com minhas amigas da costura. As primeiras vezes, elas até ligavam, me convidavam. Eu sempre recusava. Não posso deixar o Antônio sozinho. Com o tempo, os convites rarearam até desaparecerem por completo. Eu entendia. A vida delas continuava, cheia de netos, festas e viagens. A minha havia parado no tempo, congelada no dia em que li a palavra Alzheimer. Meu mundo encolheu para as 4 paredes daquela casa. A única janela para o mundo exterior eram as visitas esporádicas dos meus filhos, que chegavam de Goiânia com o rosto carregado de pena e os braços cheios de frutas e suplementos alimentares para o pai. Eles me olhavam com uma devoção que me feria, pois eu não me sentia a heroína que eles viam. As visitas dos filhos eram uma bênção e uma maldição. Lúcia, minha filha, reorganizava os armários da cozinha e me dava conselhos sobre como lidar com o pai. "Mãe, a senhora precisa ter um tempo para si", ela dizia, sem perceber a ironia de que esse tempo não existia. Carlos, meu filho, sentava-se ao lado de Antônio, tentando em vão puxar alguma memória de jogos de futebol do passado. Eles viam um pai doente e uma mãe dedicada. Eram incapazes de enxergar as fissuras na narrativa, as pequenas peças que não se encaixavam. A adoração deles pela minha força me impedia de desabafar, de compartilhar as dúvidas que começavam a me corroer. Como eu poderia manchar a imagem do pai deles, já tão fragilizado pela doença? Certa vez, tentei. Com a voz embargada, comentei com Lúcia que achava estranho como o pai parecia lúcido para arrumar a mala de viagem para São Paulo. Antes que eu pudesse terminar, ela me cortou, com uma doçura que era quase uma repreensão. "Ah, mãe, os médicos chamam isso de memória afetiva ou de procedimento. Ele fez isso a vida toda. É automático. Não se prenda a essas coisas, só vai te fazer sofrer mais. Tenha paciência. É a doença." A frase, sempre a mesma, caiu sobre mim como uma laje. Naquele momento, eu percebi que estava completamente sozinha. Meus próprios filhos eram os guardiões daquela farsa, e o amor deles por mim era, sem querer, a corrente mais forte que me prendia àquela mentira. Aprendi a engolir minhas desconfianças. Financeiramente, eu me tornei uma criança. Antônio, mesmo nos seus piores dias de confusão, mantinha um controle férreo sobre as finanças. O talão de cheques e os cartões ficavam na gaveta trancada de seu escritório. Eu precisava pedir dinheiro para tudo, para a feira, para a suíá. Farmácia, para um concerto na torneira. Ele então tinha um momento de clareza. Abria a gaveta, me dava a quantia exata que eu pedia e a trancava novamente. Essa dependência era humilhante. Eu, que sempre administrei meu lar com maestria, agora precisava pedir permissão para comprar 1 quilo de tomates. Essa vulnerabilidade financeira era mais uma parede na minha prisão, tornando a ideia de qualquer mudança, qualquer confronto, algo simplesmente impossível de se imaginar. As coisas começaram a mudar de verdade, dentro de mim, quando ele voltou de uma de suas viagens a São Paulo. Enquanto eu desfazia sua mala para lavar as roupas, um cheiro estranho impregnava uma de suas camisas. Não era o cheiro de hospital, nem o perfume amadeirado que ele usava. Era um perfume de mulher, doce e floral. Um perfume caro que eu nunca tinha sentido antes.
Fiquei parada no meio do quarto, com a camisa na mão, o coração batendo descompassado. Minha mente correu para encontrar uma explicação lógica. Ele deve ter abraçado uma enfermeira, uma atendente, uma parente de outro paciente. Mas o cheiro era persistente, íntimo. Dobrei a camisa e a guardei no fundo do meu armário, como quem guarda uma prova de um crime que ainda não entende. Meses depois, outra peça desconexa apareceu. Estava um dia frio, e peguei um casaco mais grosso dele no guarda-roupa para que ele vestisse. Ao colocar a mão no bolso para verificar se estava vazio, senti um papel amassado. Era um recibo de um restaurante chamado Maré Alta, em Santos. A data era de 2 dias antes. Gelei. A consulta dele era em São Paulo, na capital. Santos ficava no litoral, a mais de 1 hora de distância. Por que ele iria para Santos? Com quem? Com a calma mais aterrorizante que já senti, fui até ele, que cochilava na poltrona, e mostrei o papel. Antônio, querido, você se lembra de ter ido a um lugar na praia? Ele abriu os olhos, olhou para o papel com o mais absoluto vazio e disse: Praia? Faz anos que não vejo o mar, Lourdes. Sua atuação foi tão convincente que, por um instante, duvidei da minha própria sanidade. O golpe mais profundo, no entanto, veio em uma madrugada silenciosa. Eu não conseguia dormir. Um hábito que se tornou comum. O único som na casa era a respiração pesada de Antônio ao meu lado. De repente, ele começou a se agitar, a resmungar palavras desconexas, como fazia às vezes. Mas então, em meio aos murmúrios, uma palavra, um nome, saiu com uma clareza cristalina, carregada de uma ternura que ele não me dirigia há anos. Amanda. Ele suspirou. Não foi um grito. Foi um sussurro íntimo, quase uma prece. Fiquei imóvel na cama, o corpo rígido, cada músculo do meu corpo gritando. Amanda. Quem era Amanda? O nome ecoou no silêncio do quarto pelo resto da noite, cravando-se em minha mente como um estilhaço de vidro. A partir daquela noite, deixei de ser apenas uma cuidadora. Tornei-me uma observadora silenciosa, uma detetive contra a minha própria vontade. O amor ainda estava lá, mas agora vinha misturado com um veneno amargo de desconfiança. Eu me sentia culpada, suja, por duvidar do homem doente e vulnerável ao meu lado. Eu estava traindo meus votos. Estava traindo a imagem da esposa santa que todos, inclusive eu, havíamos construído. Mas o cheiro do perfume, o recibo de Santos e o nome Amanda eram fatos. Eram peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas que se espalhavam à minha frente, exigindo minha atenção. Comecei a prestar atenção aos detalhes, não mais para cuidar, mas para entender. Comecei a notar um padrão perturbador. As piores crises de confusão de Antônio, os dias em que ele mal se levantava da cama, pareciam coincidir com as datas de vencimento de contas importantes ou quando nossos filhos ligavam para tomar alguma decisão familiar. Nesses momentos, ele era incapaz, e a responsabilidade recaía sobre mim ou era adiada. Em contrapartida, nos dias que antecediam suas viagens de tratamento, ele tinha surtos de melhora. Ficava mais calmo, mais orientado, como se precisasse estar minimamente funcional para poder viajar. A doença dele parecia ter um calendário próprio, uma inteligência estratégica que servia perfeitamente para isolá-lo de qualquer responsabilidade e garantir suas misteriosas ausências. Um dia, o telefone fixo tocou. Atendi, como sempre. Uma voz de mulher, jovem e firme, perguntou: Posso falar com o Antônio, por favor? Meu sangue ferveu. Quem gostaria? Perguntei, tentando manter a voz calma. Houve uma pausa do outro lado da linha, um segundo de hesitação que pareceu uma eternidade. E então, o som do telefone sendo desligado. Um tu, seco e definitivo. Fiquei segurando o fone, olhando para o nada. Não era uma enfermeira. Não era um engano. Era uma ligação real, de uma mulher real, que foi interrompida assim que ouviu a minha voz. A ameaça, que antes era uma sombra na minha mente, agora tinha uma voz. E ela sabia o nosso número. Reunindo uma coragem que eu não sabia que tinha, tentei uma última
Vez trazer a lógica para aquela situação. Sugeri a Antônio que procurássemos um médico em Goiânia. Fica mais perto, querido. Argumentei com doçura. Assim, eu poderia ir com você, entender melhor o tratamento. A reação dele foi imediata e violenta. Ele se levantou, o rosto vermelho de raiva, e começou a gritar que eu estava duvidando do Dr. Fausto, o melhor especialista do país, que eu queria vê-lo mal. Foi uma crise de agitação tão forte, tão diferente das outras, que me assustou. Mas, tarde, ao telefone, contei o ocorrido para meu filho, que me repreendeu. Mãe, pelo amor de Deus, não estresse o pai. Isso acelera a doença. Confie no médico dele. Mais uma vez, a porta se fechou. Os anos foram passando assim, nesse limbo de suspeita e culpa. O amor que eu sentia por Antônio se transformou em algo complexo e doloroso. Uma mistura de pena, ressentimento e um resquício da lealdade que me definira por toda a vida. Eu olhava para ele, para o homem que dividiu a cama comigo por décadas, e via um estranho. Às vezes, em seus momentos de silêncio, eu me perguntava se restava alguma coisa do meu Antônio ali dentro, ou se eu estava apenas cuidando de uma casca vazia. Mas a dúvida persistia. A casca estava vazia por causa de uma doença real ou por causa de uma mentira perfeitamente sustentada? Eu estava exausta. Exausta de cuidar, de duvidar, de sentir culpa, de estar sozinha. Eu não sabia, mas estava chegando ao meu limite. E algo estava prestes a se quebrar para sempre. O clímax da minha vida não veio com um grito, mas com uma sirene. Em uma manhã de terça-feira de 2014, Antônio teve uma crise real. Não uma de suas confusões convenientes, mas um mal-estar súbito, com febre alta e um desmaio que me gelou o sangue. Pela primeira vez em quase 10 anos, o pânico que senti foi por uma emergência de verdade. Chamei a ambulância e o levaram às pressas para o único hospital de Anicuns. Aquele evento, que pareceu uma desgraça, foi na verdade a chave que o destino me entregou. Pela primeira vez, ele foi forçado a sair do seu roteiro, a ser tratado por médicos que não faziam parte de sua farsa. E eu, pela primeira vez, fui forçada a lidar com uma burocracia que não se comovia com sua doença. No balcão de internação do hospital, uma funcionária de rosto cansado me pediu uma série de documentos. Entreguei a identidade, o CPF, o cartão do nosso plano de saúde. Então, ela disse a frase que mudaria tudo. Preciso de uma cópia da escritura da casa, ou de outro bem. Como garantia para o procedimento, senhora? É o protocolo. Fiquei sem ação. Todos os documentos importantes, todas as escrituras, ficavam na gaveta trancada do escritório de Antônio, a gaveta da qual ele, e somente ele, tinha a chave. Tentei argumentar, explicar a condição dele, mas a mulher foi irredutível. Sem a garantia, não podemos interná-lo na ala particular. Voltei para casa sozinha, com o barulho das rodas do carro na estrada de terra ecoando a urgência que tomava conta de mim. A casa estava silenciosa de um jeito que não era pacífico, mas assustador. A ausência de Antônio, em vez de trazer alívio, deixava um vácuo opressivo. Caminhei a passos firmes até seu escritório, um cômodo que eu evitava há anos. A escrivaninha de madeira escura parecia um altar intocado, e lá estava ela, a gaveta. Por uma década, ela representou o mundo dele, seus segredos de negócios, sua privacidade que eu respeitava. Agora, ela parecia um cofre guardando a resposta para a minha sanidade. Hesitei. Por um segundo, o peso da invasão de privacidade, da quebra de confiança, em meus ombros. Mas a necessidade do hospital era minha justificativa. Peguei uma faca grande na cozinha, a mesma que usava para cortar abóbora, e voltei. A esposa obediente estava prestes a cometer um ato de rebelião. O som da madeira se partindo foi alto e violento no silêncio da casa. A ponta da faca forçou a fechadura até que ela cedeu com um estalo seco. Meu coração batia na garganta. Não me senti culpada. Senti um poder estranho, uma adrenalina que eu não conhecia. Abri a gaveta devagar.
Dentro, não havia a desordem que eu imaginava. Estava tudo organizado. Havia alguns talões de cheque, extratos bancários e, no fundo, uma pasta de cartolina marrom, diferente das pastas azuis onde ele guardava os exames médicos. Minhas mãos, que tremiam de exaustão há anos, estavam surpreendentemente firmes. Peguei a pasta, sentei-me na cadeira dele e respirei fundo. O que quer que estivesse ali dentro, eu estava pronta para enfrentar. A verdade, por mais feia que fosse, seria melhor que a dúvida. Abri a pasta. O primeiro documento que meus olhos viram fez o mundo girar em câmera lenta. Não era um exame. Era uma cópia autenticada de uma certidão de casamento. Li os nomes, incrédula, precisando reler 3 vezes para que o cérebro aceitasse a informação. Antônio de Souza Bastos e Amanda Correa. A data do casamento: 12 de maio de 1992. 22 anos. Um casamento de mais de 2 décadas. Por baixo, a escritura: de um apartamento na cidade de Santos, em nome dos dois. As peças se encaixaram com uma brutalidade sísmica. O nome sussurrado na noite, o cheiro do perfume, o recibo do restaurante na praia. Não era uma amante. Era uma esposa. Ele não tinha uma doença degenerativa. Ele tinha uma vida dupla. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, deixa um comentário para mim. Eu leio cada palavra com o coração na mão. Durante anos, eu me senti a mulher mais solitária do mundo, presa em uma angústia que eu não podia nomear. A dor da traição é uma coisa, mas a dor de ter sua compaixão, seu cuidado mais profundo, usada como ferramenta para te enganar, é algo de outra natureza. É uma violação da alma. Saber que vocês, do outro lado dessa tela, conseguem entender a profundidade desse abismo em que eu me encontrava, me faz sentir um pouco menos sozinha naquela memória. O carinho de vocês é um bálsamo para feridas que o tempo não consegue fechar completamente. Por baixo dos documentos, havia o golpe final. Um maço de fotografias coloridas. E nelas, a prova irrefutável da mentira. Lá estava Antônio. Não o homem pálido e confuso que eu cuidava, mas um Antônio vibrante, sorridente, com a pele bronzeada pelo sol. Estava em uma praia, abraçado a uma mulher bonita e mais jovem, a Amanda da certidão. Havia fotos deles em um barco, em festas de aniversário com um bolo com velas, em frente a uma árvore de Natal em um apartamento que eu nunca tinha visto. Em todas as fotos, ele parecia saudável, feliz e completamente lúcido. Ele não estava viajando para consultas. Ele estava viajando para viver com sua outra família, para ser o marido de outra mulher, para viver a vida que ele escondia de mim. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou e se solidificou ao mesmo tempo. As lágrimas que eu pensei que viriam simplesmente não existiram. O poço da minha tristeza secou e no lugar dela brotou uma fúria fria, cortante como um diamante. Era uma raiva lúcida, que não me fez gritar nem quebrar nada. Pelo contrário, ela me trouxe uma clareza que eu não tinha há anos. Cada mentira, cada inconsistência, cada vez que eu me senti culpada por duvidar, tudo se alinhou em uma linha reta e monstruosa. O Alzheimer não era a doença dele. O Alzheimer era a arma dele. E a vítima não era ele. Era eu. E a minha compaixão tinha sido o palco perfeito para o seu crime. Sentei-me ali, na cadeira do homem que era meu marido, e um completo estranho. E o plano surgiu em minha mente, completo e terrível em sua simplicidade. A humilhação dele não seria com gritos e acusações, pois isso ele poderia atribuir a um descontrole meu. A vingança seria servida com a calma de um almoço de domingo. Seria silenciosa, cirúrgica e, o mais importante, teria como testemunhas as pessoas cujo respeito ele mais prezava, nossos filhos. Ele não seria desmascarado por uma esposa histérica, mas confrontado pela verdade nua e crua na frente da família que ele usou como álibi para sua segunda vida. A cortina do teatro dele estava prestes a cair, e eu seria a pessoa a puxar a corda. Com uma calma que me assustou,
Coloquei a certidão e uma das fotos mais felizes dele com Amanda sobre a escrivaninha. Deixei a gaveta arrombada, como uma ferida aberta. O resto dos documentos e fotos eu guardei comigo na minha bolsa. Respirei fundo e senti o peso de uma década de angústia começar a se dissipar, substituído pelo peso de uma decisão. Eu não era mais a Santa Lourdes, a esposa mártir. Eu era uma mulher que tinha acabado de descobrir a verdade e que não descansaria enquanto a minha justiça, não fosse feita. A mulher frágil e cansada havia morrido naquela sala. Em seu lugar, nasceu uma estrategista. Peguei o telefone e liguei para minha filha, Lúcia. Minha voz saiu firme, sem nenhum tremor. Minha filha, tenho boas notícias. Teu pai está reagindo bem e deve ter alta amanhã. Quero fazer um almoço especial para comemorar no domingo. Preciso muito que você e seu irmão venham, sem falta. É muito importante para mim que a família esteja reunida. Houve uma pequena pausa do outro lado. Talvez ela tenha estranhado a nova firmeza em meu tom. Claro, mãe. Que bom que ele está melhor. Estaremos aí. Ela respondeu. Desliguei o telefone. A isca havia sido lançada. O palco para o último ato estava montado, e o protagonista ainda não sabia que seu papel de vítima estava prestes a terminar. Aquele domingo de 2014 amanheceu ensolarado. Um dia lindo que contrastava com a escuridão dentro de mim. A mesa da varanda estava posta com a minha melhor toalha de linho, e o cheiro do assado que vinha do forno criava uma atmosfera de festa. Meus filhos chegaram por volta do meio-dia, trazendo o pai, que caminhava com uma fragilidade ensaiada, apoiando-se no braço de Carlos. Ele sorria, agradecia, e recebia os afagos da família com a humildade de um sobrevivente. Todos estavam aliviados, felizes por vê-lo em casa, celebrando sua recuperação, e eu me movia entre eles como uma atriz. Em sua cena final, servindo a todos com um sorriso sereno no rosto. O prato principal daquele almoço, no entanto, ainda não havia sido servido. Ele não estava no forno. Estava na minha bolsa. Esperamos o momento da sobremesa. Eu servi o pudim de leite que todos amavam, e as conversas se tornaram mais leves, cheias de planos para o futuro. Foi então que, com a maior naturalidade do mundo, me levantei e busquei minha bolsa. Voltei à mesa e, sem uma palavra, deslizei 2 papéis sobre a toalha de linho, colocando-os delicadamente entre o prato de pudim de Antônio e a jarra de suco. Era a cópia da certidão de casamento dele com Amanda e a foto dos dois, sorrindo na praia. O silêncio caiu instantaneamente. Meus filhos olharam os papéis, confusos. Então, inclinei-me na direção de Antônio, olhei fundo em seus olhos e, com a voz mais doce e envenenada que já tive, perguntei: Antônio, querido, sua memória está melhor hoje. Me ajuda a lembrar. Quem é essa mulher? Essa é uma daquelas memórias que a sua doença também levou embora? O rosto de Antônio passou por uma transformação que jamais esquecerei. O semblante frágil e confuso do doente de Alzheimer se desfez como uma máscara de gesso na chuva. Em seu lugar, surgiu o pânico, depois a raiva e, por fim, o rosto nu de um mentiroso encurralado. Ele olhou para os filhos, buscando um refúgio, mas encontrou apenas os olhos deles, arregalados, passando da foto para o rosto dele, a compreensão terrível florescendo em suas feições. O ar na varanda ficou pesado, irrespirável. Todo o teatro, toda a encenação que durou uma década, com seus roteiros, seus médicos fantasmas e suas crises programadas, desmoronou ali, sob o sol forte de Goiás, em meio aos restos de um almoço de domingo. Não houve gritos, não houve choro, apenas o som ensurdecedor da verdade. Foi meu filho, Carlos, o primeiro a falar. Sua voz era um fio, trêmula de choque e de nojo. Pai, que brincadeira é essa? Explica isso. Lúcia apenas chorava em silêncio, cobrindo boca com a mão, o olhar fixo na imagem daquele pai feliz com sua outra família. Antônio tentou um último patético ato. Ele levou a mão à cabeça, gemeu, tentou simular uma tontura, o início de uma de suas crises. Mas eu o interrompi,
com a voz firme como aço. Não, Antônio, acabou. A peça terminou. Agora você vai responder aos seus filhos. Olhe para eles e explique quem é Amanda. Encurralado, sem palco e sem plateia cúmplice, ele desabou. Não fisicamente, mas sua alma inteira pareceu murchar. Ele não conseguiu dizer uma única palavra. Então eu me levantei. Naquele momento, eu não era a esposa traída nem a cuidadora exausta. Eu era a juíza, a dona daquela casa, daquela vida, daquela verdade. Olhei para o homem sentado à minha mesa, um estranho que havia roubado 10 anos da minha vida, e disse as palavras que estavam presas na minha garganta por tempo demais. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. A ordem foi clara, sem margem para negociação. Ele me olhou, talvez, esperando que eu fraquejasse, que a velha Lourdes compassiva ressurgisse. Mas ela estava morta e enterrada. Ele se levantou, humilhado, e caminhou para dentro de casa, sob o olhar de desprezo dos filhos. Minutos depois, saiu com uma pequena mala. O homem que entrou como um patriarca reverenciado saiu como um pária, expulso para a solidão que ele mesmo construiu. Soube depois que ele tentou refúgio na casa de Santos, mas Amanda, ao descobrir que ele não era um viúvo rico como havia dito, mas um bígamo cuja farsa tinha sido descoberta, também o expulsou. Ele perdeu as duas famílias no mesmo fim de semana. Perdeu o respeito dos filhos, que nunca mais o perdoaram pela humilhação que fizeram a mãe passar. Antônio terminou seus dias de verdade sozinho, em uma pequena casa alugada, não com a névoa de uma doença que ele fingiu, mas com a clareza amarga de todas as suas escolhas. A mentira lhe deu uma década de liberdade irresponsável, mas a verdade lhe cobrou o resto da vida. Às vezes, o castigo não vem de Deus, vem da própria vida. E quanto a mim, a Lourdes de hoje, perder o marido que eu amava, ou a imagem que eu tinha dele, doeu profundamente. Chorei por meses, não por ele, mas pelo luto da minha própria vida, da confiança que foi pulverizada. Mas quando a última lágrima secou, eu me vi de pé. Aprendi a cuidar do meu próprio dinheiro, a tomar minhas próprias decisões. Voltei a costurar, não mais para passar o tempo, mas para vender minhas peças na feira da cidade. Reencontrei minhas amigas. Viajei. Sentei nesta mesma varanda e a senti como minha, não mais como um cativeiro. Descobri uma força em mim que não vinha da paciência ou do sacrifício, mas do amor próprio. Eu perdi um casamento, mas ganhei a mim mesma de volta. E foi a melhor troca que já fiz. Para você que me ouviu até o final, deixo a única lição que aprendi. Cuidar de quem amamos, na saúde e na doença, é um dos atos mais nobres que existem. Mas nunca, em hipótese alguma, permita que sua compaixão e sua bondade se tornem o palco para a mentira de alguém. Preste atenção aos sinais, ouça a sua intuição, aquela vozinha que te diz que algo está errado. Porque a pior doença não é a que ataca o corpo ou a memória. A pior doença é aquela que cega o nosso coração para a verdade, que nos faz aceitar o inaceitável em nome de um amor que só existe em nossa imaginação. Proteja seu coração. Ele é o bem mais precioso que você tem. E ele merece a verdade, sempre.